galera, tudo tranquilo? Vamos com uma mensagem aí bem forte sobre o nosso Deus. É o seguinte: o nosso Deus nos transforma através de confrontos. O que eu quero que a gente absorva nisso? Que o nosso Deus, por mais que Ele seja um Deus de amor, por mais que Ele seja um Deus de misericórdia, que Ele seja um Deus bondoso, tudo isso faz parte de Deus. Inclusive isso é mais perceptível ainda na sua justiça. E Deus, Ele nos modifica através de confronto. Só o fato do começo da nossa fé ser um novo nascimento já mostra que Deus realmente quer que nós sejamos confrontados, que a nossa natureza pecadora seja confrontada. E para conversarmos sobre isso, vamos usar o exemplo do confronto entre Jesus e Saulo. Quando Saulo está indo para Damasco e tem a visão de Cristo. Jesus aparece numa visão para ele. E a primeira coisa interessante que a gente pode observar nesse encontro é que Saulo, um homem que foi discipulado por um dos melhores rabinos, estudou Deus a fio, a Torá, estudou tudo que ele podia do Senhor na época, ele simplesmente pergunta: quem é o Senhor? Uma pergunta crucial que nós temos que fazer sempre. Quem é o Senhor? Um homem que tinha todo esse conhecimento, se dedicava, amava Deus da forma que ele achava que era o certo, daquela forma. Quando veio o confronto, primeira pergunta: quem é o Senhor? Então, nós temos que realmente observar o impacto disso. Como a palavra diz, tudo está para o nosso ensino, tudo está escrito para o nosso ensino. O que é que esse confronto pode ensinar para a gente? A primeira parte dele, porque podemos ver que é muito profundo esse confronto. Não só aí, porque depois disso há vários confrontos. Porque a partir daí, Saulo vai ter que se confrontar. Vai ter que confrontar o seu próprio coração. Porque nesse momento ele viu que ele perseguia aqueles que seguiam o Deus que ele ama. O Deus que ele amava, o Deus que ele estudava, aqueles que estabeleciam a profecia, ele simplesmente não poderia estar fazendo o que ele estava fazendo. Então isso era um confronto direto com tudo que ele havia feito até então na vida dele. Então, é por isso que a gente tem que ter essa perspectiva realmente. A partir daí, um homem obstinado perseguindo Cristo, perseguindo cristãos dessa forma, ele não podia mais ver, foi guiado para uma casa, ficou orando em jejum, até que aí temos outra beleza dessa história, de todo esse confronto de Saulo com Deus, a forma como tudo isso ocorreu. Que Deus vai confrontar outro servo dele, um servo que estava obediente, que era tão obediente que
Deus usou Ananias já na visão de Paulo. Ou seja, não foi apenas a questão de Deus observar, Deus procurar um servo. Deus já sabia que Ananias ia obedecê-lo. Só que a gente pensa que é fácil. A gente pensa que não, Deus sabe de tudo. Mas e se a gente pensar na visão de Ananias? É o seguinte, Deus já chega para Ananias, depois, enquanto ele mostra para Paulo que Ananias ia restaurar a visão dele, Deus vai para Ananias depois disso e fala com Ananias. Ananias, obviamente, pergunta para Deus, questiona esse direcionamento, porque Saulo queria matá-lo. E não só ele, todos que seguiam a Cristo. Saulo estava se esforçando para matar todos aqueles que seguiam a Cristo, prendê-los, torturá-los. Ele conseguiu autorização, ele realmente teve um trabalho enorme para isso. Então, o que nós podemos destacar aqui? Ananias também foi confrontado. Porque se a gente pensar naturalmente, isso é ilógico na nossa cabeça, a gente ir atrás da pessoa que quer nos matar, da pessoa que persegue a gente ir atrás e simplesmente restaurar a visão dele. E isso é um confronto pesado. Mas Ananias era um servo obediente. Ananias era um servo que realmente se entregou ao Senhor. Era servo mesmo. Porque Ananias vai seguir a sua missão. Pensa aqui comigo. Se Ananias restaura a visão de Paulo, vamos encarar uma hipótese só na base da lógica. A gente já sabe o resto da história, mas só na base da lógica. Se Ananias restaura a visão de Paulo, de Saulo ainda, e muda, e Saulo resolve prendê-lo, matá-lo, torturá-lo, como ele queria fazer com os cristãos antes do encontro de Cristo. Aí você fala, mas Deus falou com ele. Beleza, Deus falou com ele. E é honesto a gente dizer isso, mas você consegue perceber como isso é difícil de lidar? Porque uma coisa é a gente ser direcionado por Deus, outra coisa é a gente pensar em todas as consequências da direção. E o que eu estou fazendo aqui não é para a gente ficar pensando nas consequências. É pra gente pensar o quão obediente foi Ananias diante do confronto. Se o confronto de Paulo veio para mudar a rota, o confronto de Ananias estabeleceu quem ele era como servo do Senhor. Então, a gente realmente pode tirar lições profundas disso também. E Ananias foi ainda além. Ele não só abençoou, ele não só foi restaurar a visão de Paulo. Ele ainda disse que encheu Paulo do Espírito Santo, batizou Paulo com o Espírito Santo. Ou seja, ele realmente confiou totalmente nas ordens do Senhor. E isso é fundamental para a gente entender a nossa fé. Que Deus não vai deixar as coisas mais fáceis. Não vai ser tranquilo,
A gente não vai andar no mar de rosas. Por mais que a palavra de Deus fale sobre prosperidade, a gente não alcança a prosperidade assim. A gente não vai ter uma vida sem problemas aqui na Terra, a gente não vai ter poucos problemas, não vão ser mais fáceis os nossos problemas do que se a gente estiver no mundo, tá? Nada disso está na Bíblia. Em nenhum momento Deus fala que os nossos problemas serão menores. Ele diz que ele carrega os nossos problemas com a gente, que o jugo dele é suave, mas ele não diz que o jugo dele não existe. Ele não diz que o jugo dele é mais fácil do que quem deseja as coisas da carne. Porque a gente segue a Deus não pensando aqui, mas pensando na vida eterna. Então, a gente tem que ter essa certeza. Porque os confrontos vão vir. E não pararam os confrontos. Depois que Ananias prontificou Paulo para começar a sua missão, Paulo começou a ser contestado pelos cristãos da cidade. Porque Paulo começou a pregar sobre Jesus. Ele foi confrontado e mudou totalmente a rota dele. Ele começou a pregar sobre Jesus. E no templo. Só que isso confundia os judeus que não acreditavam em Cristo, na época, os judeus da cidade, e também isso colocava uma pulga atrás da orelha, atrás dos cristãos. Porque eles não conseguiam que uma pessoa que eles não conseguiam acreditar que uma pessoa que perseguia eles tão ferozmente, com tanta sede, a palavra deixa claro, com tanta sede, com tanta vontade de persegui-los, eles têm as dúvidas. Porque Deus apareceu para Ananias, Deus não apareceu para todos os cristãos e disse: Paulo é bom, Paulo vai ser meu servo, Paulo vai saber como sofrer por mim. Deus não mostra nada disso para a maioria dos cristãos ali. E isso também é um confronto. E não é um confronto só para os cristãos. Foi um confronto pesado para os judeus também. Foi um confronto feroz. Porque a pessoa, cara, aquele ali que acreditava realmente que estavam blasfemando o judaísmo com Jesus, estavam quebrando, estavam desonrando o nosso Deus através, dizendo que Jesus era o Filho, que Jesus era o Messias. Agora ele está falando que é verdade. Então, isso acaba sendo frustrante, cara. Para eles, não só frustrante, isso é um confronto. Eles têm que contestar isso, porque não é lógico, não é fácil de pensar, porque, de novo, Deus também não apareceu para eles, dizendo o contrário, dizendo que Paulo era bom, que Paulo estava seguindo o certo, que Jesus era, ele não apareceu para esses judeus também. Então, o outro confronto estava aí. E esses confrontos eram da natureza deles, com o que estava acontecendo, e eles nem podiam fortalecer que era Deus. Eles não tinham a certeza que Ananias tinha, eles não tinham a certeza que Paulo tinha. Então era um confronto pesado, era um confronto forte. E isso abalou as estruturas da cidade. Porque os judeus viram aquilo e queriam matar Paulo. E
Até isso, Deus usou para dispersar Paulo. Deus usou para redirecionar Paulo. Porque através dessas perseguições, Paulo começou a pregar em vários lugares sobre Cristo. E a mesma sede, a mesma garra, a mesma tenacidade que ele tinha para perseguir cristãos foi usada para pregar o evangelho aos gentios como nenhum outro apóstolo fez. Paulo fez o que nenhum outro apóstolo fez. E ele foi confrontado dessa forma. E você pode ver a história toda, cara. É prisão, é confronto atrás de confronto da vida de Paulo e ao redor dele também. Ele confronta também, ele confrontou Pedro sobre a hipocrisia de Pedro quando se afastava dos gentios, quando via os judeus mais tradicionais. Então, a gente tem que entender que nosso Deus é Deus de confronto, que não é fácil, eu sempre gosto de dizer, Deus não é fofo, não é macio você caminhar com Deus como tentam pregar por aí. Vai ter problema, vai ter confronto, você vai enxergar coisas de forma diferente do que muitos ao seu redor, porque Deus, você é único. Para Deus você é único. Deus tem uma mensagem única para você. Ele é único para cada um de nós. E a gente não pode querer as coisas do mundo. Se a gente não pode querer as coisas do mundo, a gente vai ser confrontado por elas o tempo todo. Seja através de colegas, seja através da própria família, seja através da nossa própria natureza, que é o confronto mais pesado, que é o mais íntimo. Cara, a gente vai ser confrontado o tempo todo. E esses confrontos vão servir para o nosso crescimento na fé. Quanto antes a gente perceber que temos que entregar o nosso coração para Deus e aceitar esse confronto e entender o que Deus quer com cada confronto que a gente enfrenta, vai ser o melhor para a nossa vida. Faça como Paulo. Se você está na rota errada e Deus está te confrontando, muda. Faça como Ananias. Se você está na rota certa e Deus te dá uma ordem que parece um confronto, entenda essa ordem e faça. Parece lógico aos nossos pensamentos, mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, vai no confronto mesmo, cara. Mergulha na palavra, mergulha na oração. Entenda os confrontos, faça, não fuja desses confrontos, porque Deus quer mais desses confrontos em nós. Nós somos filhos dele e nós temos missões aqui na terra. E a principal delas é apresentá-lo para todos. E isso confronta a nossa natureza também. Esse é um confronto pesadíssimo, porque temos vergonha, temos medo de ferir nosso orgulho, medo de sermos julgados, medo de sermos ridicularizados, medo de receber rejeição e por aí vai. Mas é a vida. Nós não podemos nos ater a isso. Nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Pai, nós temos um Senhor. Então somos servos dele e temos que obedecer a cada palavra dele, tá certo? Tamo junto, continuem com fome, sempre lendo a palavra do Senhor, sempre orando, que tudo vai dar certo, beleza? Tô indo, abraço.